A presença de Deus deve ser a maior necessidade do cristão em todos os momentos. Seu maior medo deve ser descobrir que você está vivendo sozinho. Agora, entenda isso. Nesse contexto, não estou falando da onipresença de Deus ou apenas da habitação do Espírito Santo na nova criação. Estou falando sobre a presença prática de Deus e a demonstração do Espírito Santo operando através e ao redor de sua vida. Veja, uma coisa é ter o Espírito de Deus vivendo em você e outra é tê-lo ativo em sua vida. Carregar a presença de Deus significa viver com a divindade operando em sua vida e através de você. Não é saudável ser um cristão que, embora salvo e tendo o Espírito Santo, não tenha a experiência dele em sua vida. Um dia, Moisés pediu a Deus para mostrar-lhe sua glória, e Deus disse que assim faria. Mas Moisés não estava sendo direto com esse pedido. Foi então que ele imediatamente deixou claras suas intenções. Ele não queria apenas ver os milagres habituais de Deus. Ele queria algo mais. Êxodo capítulo 33, versículos de 14 a 18 diz: Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos façais subir deste lugar. Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. De acordo com Moisés, um sinal do favor de Deus seria a bênção de sua presença, e a bênção da presença de Deus é demonstrada por meio da manifestação de sua glória. Primeiro para você em um nível pessoal e depois para outras pessoas que entram em contato com você. Já ouvi pessoas insinuarem que a vida cristã é muito chata, mesmo alguns cristãos também têm essa ideia. É por isso que invejamos o mundo e os incrédulos e caímos na tentação de querer fazer as coisas como eles fazem. No entanto, essa ideia é resultado de não saber o que significa ter a presença de Deus em sua vida. Pare um momento e pense por que Davi, Moisés e outros que eram íntimos de Deus eram tão sedentos da sua presença. Davi, por exemplo, diria que não tinha motivos para temer ninguém. Por quê? Porque Deus estava com ele. Não se esqueça que este é o mesmo Deus de toda a nação de Israel, o Deus onipresente. No entanto, ele está mais presente para alguns do que para outros. Agora, isso significa que Deus é parcial? Não. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. O que ele faz de acordo com sua vontade e nossa cooperação com ele. Muitas coisas mudarão em sua vida quando você perceber a presença de Deus. Esta é a prática constante dos santos que se destacam neste mundo. Eles praticam a presença de Deus. O que significa praticar ou levar a presença de Deus? Significa desenvolver um estilo de vida que dê a Deus espaço para preenchê-lo e fluir através de você como seu vaso. Podemos olhar para tal pessoa e dizer: você carrega a presença de Deus. Amados, se há algo que o mundo precisa hoje, são os santos que carregam a presença de Deus. O mundo não quer apenas nos ouvir falar. Eles querem sentir Deus em nós. Eles querem ser tocados pelo Deus sobre o qual estamos tão convencidos. Deus demonstrou seu poder por meio de Moisés, revelou-se a ele em muitas ocasiões. No entanto, Moisés queria algo pessoal. Ele percebeu que por mais grandiosos que fossem esses milagres e obras de Deus, eles estavam apenas fluindo em sua vida. Ele queria algo que fosse muito pessoal para ele. Ele queria que Deus não apenas fluísse através dele, mas também fluísse para ele. Ele não queria apenas ser o que cura, ele também queria ser curado. Ele não queria apenas tocar os outros, ele também queria ser tocado. Deus viu isso e isso o agradou. Ele se mostrou a Moisés e isso causou um impacto nele, até fisicamente, de modo que ninguém pudesse encará-lo. Moisés teve que cobrir o rosto com um véu porque começou a brilhar. Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 35 diz:
Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com véu até entrar a falar com ele. Isso, querido cristão, não é uma experiência apenas para Moisés. É uma experiência que Deus deseja que cada um de seus filhos tenha. Ele quer estar com você de forma prática o tempo todo. Quando você vai para aquela entrevista, para o escritório, na escola, dirige seu carro até dormindo, Deus quer que você carregue a presença dele. Esta é a razão pela qual ele deu a você e a mim o Espírito Santo. Ele fez isso para que possamos ser seu templo, sua habitação, um lugar onde ele não apenas mora, mas opera. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ouvi testemunhos de pessoas que em transportes públicos, seus companheiros de viagem os abordaram respeitosamente para perguntar sobre sua personalidade e fé. Por quê? Não porque queriam atacar sua fé, mas porque queriam algo exalando delas. Jesus é o nosso exemplo perfeito do que significa carregar a presença de Deus o tempo todo. Tanto que, diante das crises, quando você se levanta, Deus se levanta em você e age. Quando você carrega a presença de Deus, não precisa orar por muito tempo sobre certas questões antes de ver a mudança que busca. Você o toca e o poder de Deus flui para ele. Você fala como os apóstolos antigos e Deus é liberado. Por quê? Porque ele já está lá ativamente. Esta mensagem é para te desafiar, pois se os antigos puderam fazer isso, você também pode. Ainda existem cristãos que carregam a presença de Deus hoje. Este é o sinal de que todos nós podemos, se estivermos dispostos a assumir a responsabilidade e acomodá-la também. Agora, o que você pode fazer para levar a presença de Deus em sua vida? Que prática é necessária para ser uma demonstração ambulante de Deus com seu poder à sua disposição? Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para levar a presença prática de Deus. Afaste-se de práticas pecaminosas. O pecado amortece o efeito da presença de Deus na vida de um cristão. Quanto mais os crentes cederem à sua carne, mais fraca será sua conexão com o Espírito de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a mente carnal resultará em morte. Isso não significa necessariamente morte física, mas morte espiritual. A morte de nossa conectividade com o Espírito de Deus. É isso que depois que caímos no pecado e pedimos a misericórdia de Deus, embora Ele nos perdoe e nos limpe, é necessário algum esforço para recuperarmos certos fundamentos no Espírito. Por quê? Porque através do pecado caímos para trás. Santidade é a chave para levar a presença de Deus. Pureza é um estilo de vida para pessoas que pretendem ver Deus da forma prática através de suas vidas. Sei que existem pessoas que dizem que não importa o que você faça, o poder de Deus está sempre disponível para você. Isso não é verdade. Sim, Deus prometeu nunca deixar você e Ele é fiel às suas promessas. No entanto, seu poder só é operacional onde seu espírito habita e repousa, e nada perturba mais o espírito do que o pecado. É por isso que um cristão ainda pode passar por derrotas, ataques e opressão, pois ele ainda acomoda algo em seu coração que impede a operação da presença de Deus dentro dele. Ouça o que Deus disse sobre a conexão entre nossa pureza e sua presença conosco.
2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 a 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quanto mais nos mantivermos livres de um estilo de vida de pecado, mais da presença de Deus carregaremos e mais de seu poder veremos em nossas vidas. Dedique-se à oração. Um cristão que ora é um cristão poderoso. Se você deseja levar a presença de Deus, deve aprender a permanecer em sua presença. Pense desta maneira: se você ficar muito tempo perto de alguém com um perfume forte, o cheiro dessa pessoa passará para você. Se ficar muito tempo em torno de uma fogueira, quando sair de perto dela, você ficará com cheiro de fumaça. É a mesma coisa com a presença de Deus. Se você ficar lá tempo suficiente em oração, você a carregará com você. Jesus, mesmo sendo Deus, enquanto esteve na terra, nunca deixou de orar. A oração era seu estilo de vida. Foi por isso que, onde quer que ele fosse, podíamos ver o poder que ele demonstrava. Você não pode carregar a presença de Deus quando ora apressadamente. De vez em quando, apenas quando precisa. Não, você tem que orar como se sua vida dependesse disso, porque honestamente sua vida depende disso. Você não pode sobreviver à apostasia e à obra do diabo nestes últimos dias sem a oração como estilo de vida. Graças a Deus, nossa conectividade com Ele nos permite orar em qualquer lugar e a qualquer hora. E podemos depender dele para a graça de aproveitar o tempo de oração por tempo suficiente sem sair correndo depois de falar com Ele. E um de seus maiores pontos de oração deve ser como Moisés: Senhor, deixe sua presença estar comigo onde quer que eu vá de maneira prática. Esta é a oração de quem busca a Deus mais do que as coisas. Caminhe no amor e torne-se um canal de serviço à humanidade. Outro meio subestimado de atrair e levar a presença de Deus é andar em amor e servir aos outros. Andar em amor é andar como Jesus. Andar em amor é cuidar dos outros, defender a verdade, mostrar compaixão e orar pelos outros, mesmo quando eles te odeiam. Andar em amor é ser um doador sem esperar algo em troca. Quando você se torna um canal que atende às necessidades dos outros em nome de Deus, você se posiciona para ser um vaso por meio do qual Ele pode trabalhar e tocar os outros. Sem amor, nada do que fazemos tem valor diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Jesus estava sempre mostrando compaixão a todos que estavam debaixo da opressão do diabo. Portanto, o amor de Deus sempre fluiu através dele para eles. Ao viver uma vida longe do pecado, ao orar, certifique-se de se posicionar para ajudar os outros também. Deus ama preencher vazios, especialmente os altruístas. Quando você coloca as necessidades dos desamparados antes de si mesmo, é um sacrifício que Deus não irá ignorar. Ele irá responder e abençoá-lo com Ele mesmo. Os levitas antigos não tinham herança em Israel porque Deus os consagrou ao seu serviço. No entanto, eles tiveram a maior herança de todas, uma herança que ninguém poderia roubar deles: o próprio Deus. Ele disse a Moisés: não se preocupe com esses homens, eu sou a herança deles. Então eles não precisam se preocupar com nada. Enquanto eles servirem ao meu propósito, atenderei às suas necessidades. Isso nos ensina, portanto, que Deus responde àqueles que servem às necessidades dos outros. Submeta-se ao Espírito Santo. Se você deseja levar a presença de Deus, deve aprender a arte de obedecer e submeter sua vontade à pessoa de sua presença, o Espírito Santo dentro de você.
Veja, o Espírito Santo não é apenas falar em línguas ou operar milagres. Ele é Deus e quer ter um relacionamento de pai e filho, adorador e servo, com você. Até que Ele seja o Senhor de tudo na sua vida, Ele não é Senhor de nada. Isso começa com coisas tão pequenas quanto o tipo de decisão que você toma, os pensamentos que você tem e sua resposta às instruções de suas palavras. Se a voz dele não pode mudar seus passos, então você não deve esperar que ele apareça através de você. Se ele o fizesse, você tomaria a glória para si mesmo e acreditaria que fez pela força do seu braço. Deus é muito intencional sobre sua glória, querido cristão, e Ele fez por nós o que toda criatura deseja, que Ele venha morar em nossos corações. Agora Ele quer estar lá, liderando, operando, resolvendo as coisas e tocando o mundo através de você. Siga essas etapas compartilhadas hoje e deixe Deus agir. Não se esqueça, esta é a era em que o mundo está esperando, a hora dos filhos de Deus, portadores de sua presença, demonstrá-lo ao mundo. Seja um dos que revelam Deus a este mundo sombrio.